Olá, como vai? Como foi a sua semana? Estamos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, abençoe o nosso estudo nesse momento, que ele possa nos fazer crescer e conhecer mais da tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando nesse tempo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e hoje o nosso texto bíblico é o capítulo 3 de Efésios. O texto áureo é o capítulo 3, o verso de número 7. E nós temos, queridos, nesse momento, nesse tempo, o objetivo de fazermos chegar diante do irmão a compreensão que Deus quer missões dentro do nosso coração. E a lição de hoje vai descrever atitudes que fez Paulo um apaixonado pela obra missionária. Nosso tema é paixão de um missionário. A definição de paixão é um sentimento humano intenso, profundo, por exemplo, comparado até mesmo ao amor, tanto quanto ao amor. A adoração a alguma coisa específica. E nós cantamos, e algum tempo atrás nós dizíamos que vivíamos paixão pelas almas. Até um hino missionário que dizia paixão pelas almas. É isso que o apóstolo Paulo vai nos instruir neste momento. Porque nós vivemos num mundo que carece de transformação a partir do evangelho no coração do homem. Nós vivemos num mundo que precisa experimentar a transformação através da pregação da igreja. Uma pregação de uma forma vibrante, criativa, realizada através da obra missionária. O mundo em que nós vivemos, então, ele terá essa resposta através do ardor, do fervor missionário, que há de fazer perpetuar à medida que nós entendermos esta paixão. Só existe paixão quando entendemos que fomos feitos servos de Jesus. Ao sermos constituídos como servos, nós recebemos e desenvolvemos esta paixão pela obra, porque o nosso amor está no dono da obra, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, falando de paixão de um missionário, ela se evidencia, em primeiro lugar, por uma experiência inconfundível. Capítulo 3, versos 3 e 4. E como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi, acima em poucas palavras, de forma que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. A experiência com Deus trouxe essa firmeza, e é esta firmeza que deve trazer-nos de forma total a dependência na palavra e infalível do nosso Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer, meus queridos, e ele deixa muito claro que a sua obediência veio, que o entendimento do seu chamado veio, esta compreensão veio juntamente com a sua conversão. Então, quando ele foi salvo por Jesus Cristo, ele entendeu também que havia um chamado para a obra missionária. Toda aquela arrogância como fariseu, zeloso da lei, as crendices na religiosidade, no legalismo que ele seguia, que foram constituídas muitas das suas experiências, ele vai entender tudo isso na sua conversão através do mistério de Deus revelado em Cristo. A paixão do missionário, ou da vida do missionário, é evidenciada na vida do crente
e ele tem esse fundamento baseado na conversão e no seu chamado. Paulo então enfatiza que não foi ele que buscou, foi manifestado a ele. Deus o fez conhecer. A iniciativa é sempre de Deus, é sempre do Senhor. Em segundo lugar, a paixão de um missionário se evidencia na consciência e compromisso com a mensagem a ser pregada. Efésios 3:8. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Missões e pregação são inseparáveis. A palavra anuncia as riquezas de Deus, incompreensível para muitos homens, o homem natural. Ele ainda não compreende muitas coisas. Mas quando proclamada, quando ensinada, com discernimento pelo missionário, e esse tocado pela iluminação do Espírito Santo, essa pessoa vai entender e vai ter essa consciência e esse compromisso. Olha, Deus quer salvar aqueles que estão marginalizados. E quantos estão marginalizados, não é verdade? Há muita gente marginalizada socialmente, há muita gente sem esperança, há muita gente sem afeto, sem carinho, amor, salvação. São milhares de pessoas que nós vemos nesse mundo vítimas de situações sociais, opressas, injustiçadas, muitas delas por causa do pecado. Pecado que destrói e arruína o homem. Quantos não têm pão para comer? Quantos não têm roupa para vestir? Deus quer salvar estes também. Deus quer salvar essas pessoas. Basta que elas permitam que Deus venha ao seu encontro e o toque bendito da graça salvadora de Jesus Cristo há de transformá-las. Participar com paixão em missões é ajudar estes que sejam libertos, que eles encontrem em Jesus agora a razão do seu viver. Os marginalizados estão clamando por aí, muitos mergulhados nos caminhos do vício, alcoólatras, viciados em drogas, acorrentados, muitos deles, por emoções várias que os destroem. Muitas pessoas no caminho da destruição. Muitos crendo com crendices em religiões populares, em superstições, em esoterismo. Mas para que tanto sofrimento? Se nós conhecemos a verdade, se nós podemos falar a esses que estão vazios da verdade, para que eles conheçam a genuína salvação. Eles buscam paz, alegria e salvação quando estão lá no erro, numa areia movediça. Mas nós temos o fundamento, o verdadeiro fundamento, que é Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a nossa tarefa é anunciar as riquezas de Deus, é nós falarmos desse aspecto especial de que Deus veio para aqueles que são pobres na fé, aqueles que estão à margem do evangelho, e sendo rico, Deus, Jesus Cristo, se fez pobre por amor a estes. Em terceiro lugar, a paixão do missionário se evidencia em seu compromisso efetivo com a vida de oração. Olha Efésios 3,14. Por esta razão dobro meus joelhos perante o Pai. Missões e oração andam juntas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui quando ele fala que coloca-se de joelhos como um gesto de dependência, de humildade, quebrantamento pela causa que ele abraçou. A causa missionária que o apóstolo Paulo vem defendendo é reverência diante do Senhor. A causa que faz Paulo orar é a salvação do pecador. Quem tem paixão missionária
são os que têm um compromisso com oração. Sem oração, a obra fica infértil. Caímos num ativismo sufocante. A obra, para produzir, é preciso ser a partir de uma vida de oração sincera. Oração é quebrantamento, é contrição, oração é dependência, é humilhação. Oração é mais do que palavras. Oração é comunhão, relacionamento, vivência com o Pai. Por isso é que o próprio apóstolo diz num outro momento: orai sem cessar. Sem oração não existe paixão. A oração sacudiu os alicerces da religiosidade, da intolerância para com o cristianismo que chegava. A oração é a marca essencial de missões. Em quarto lugar, a paixão de um missionário se evidencia no compromisso e entendimento da presença e importância da igreja no processo de evangelização. Efésios 3:10, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais. A obra de missões faz parte da missão da igreja. É a igreja quem dá o tom para a obra missionária. Existem muitas instituições, muitos institutos que promovem missões. É importante, ajudam, é relevante, mas nada pode substituir a presença da igreja, a ação da igreja, a máquina da igreja para fazer cumprir. É a igreja de Jesus. Paulo realça que a sabedoria de Deus, em sua graça multiforme, é e será conhecida pela igreja. A igreja, então, de Jesus Cristo tem uma missão relevante e insubstituível neste mundo. Então, urge, a cada dia, a igreja desempenhar esse papel de sustentar a obra de missões, a missão proclamadora. E ela não pode cair, a igreja, no sentimento de ser apenas um clube, uma agremiação com reuniões de entretenimento. Ela precisa cumprir esse compromisso de levar a mensagem, fazer missões. Em quinto e último lugar, a paixão do missionário é evidenciada com o objetivo de despertar ânimo e vigor. Ânimo e vigor. Efésios capítulo 3, verso de número 13. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações, por causa delas, e que são a vossa glória. Paulo viveu vários momentos difíceis na sua vida, momentos muito atribulados, experiências de lágrimas, de sofrimento por causa do Evangelho. Mas em nenhum momento ele quer que essas tribulações afrouxem ou enfraqueçam, ou levem o esmorecimento ou o desânimo na vida da igreja e dos seus companheiros. Paulo fazia um pedido, pedia para que os crentes não desfalecessem por causa das tribulações. Há momentos, meus queridos, que realmente nós desanimamos diante de tantas dificuldades. Há coisas que podem nos abater. Imaginem os crentes naquela época, então, se eles perdessem esse líder, Paulo, um missionário dos gentios, que vivia sob pressão física e mental. Imaginem a influência psicológica e espiritual que as dores de Paulo poderia resultar na vida dos primeiros cristãos. Um possível esmorecimento poderia ocorrer. Mas Paulo faz esse apelo dizendo que eles não deveriam deixar de cumprir a missão por causa da perseguição. Pelo contrário, sendo perseguido, pôde levar Jesus aos gentios, e isso deveria ser motivo de alegria e força para eles.
e nunca desânimo. Concluindo, toda a igreja evangélica fala de missões. Mas aonde está missões? Nos livros, na biblioteca? Na cabeça dos líderes? Nas colunas do jornal da denominação? Deus quer pôr missões dentro do nosso coração. Deus quer que a igreja tenha esta paixão, não perca esta paixão missionária. Como ser um missionário com paixão? Primeiro, nunca esqueça e abandone o seu chamado. Segundo, lute e desenvolva uma vida de oração, priorizando estar com o Senhor e fazendo sua vontade. Terceiro, ame a igreja e demonstre com palavras e atitudes esse amor. Em quarto, faça parte do corpo de Cristo, que é a igreja, mas com a disponibilidade e entendimento que ela precisa crescer e ser ajustada, bem ajustada, que é essa função da igreja. Que Deus abençoe e nós possamos verdadeiramente termos esta paixão por missões de um missionário. E eu quero ler uma linha de um dos nossos hinos, que é o de número 191, do cantor cristão, que fala: Eis a nova. Ó, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo, que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. No nosso próximo encontro, nós vamos estudar a lição já de número 8, hein? Faltam apenas 5 lições para nós terminarmos esta série escrita nestas cartas do apóstolo Paulo. Então você vai pegar a sua revista no templo, se ainda não pegou. Se não tem a revista, leia Efésios capítulo 4 e o texto áureo para o próximo encontro é Efésios 4:13. Nós vamos falar a respeito do desafio da unidade em Cristo. Não deixe de fazer a sua leitura diária, então, que eu disse para você ler Efésios capítulo 4 e aquele formuláriozinho para a gente ler a nossa Bíblia durante um ano. Ok? Até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.